na inquietude que ele tem na alma sobre ele se mostrar realmente, como ele falou, adentrar a porta estreita dos caminhos do Senhor. E aí ele vai narrando a história, e aí ele ressalta essa dificuldade que todos nós temos, né? Porque, e principalmente que ele fala que ele entendeu por experiência própria que a carne tem desejos contra o espírito e o espírito tem desejos contra a carne. E a nossa natureza pecaminosa, que não permite que a gente, às vezes, que na verdade não é que nos permite, ela nos prende e tenta nos impedir de chegar até o Senhor, né? E aí Agostinho vai relatando isso e essa inquietude que ele vai sentindo na alma, que vai sufocando ele aos poucos, mas e vai aumentando a cada vez mais. E aí até que a gente chega na parte da conversão de Santo Agostinho, né? E ele e Alípio encontram um homem chamado Ponticiano, que é um amigo dele, um amigo não, na verdade ele conheceu Ponticiano, e aí é um homem que trabalha na alta corte imperial, é um cara que também veio da África e trabalha em Roma. E aí, por meio das reflexões que ele teve com ele e por meio da leitura dos apóstolos, o Senhor revelou a Agostinho as maravilhas dele. E Agostinho, por meio disso, foi chamado pelo próprio Cristo, né, para entrar nos caminhos do Senhor, né, para agora adentrar a porta estreita, como ele mesmo disse. E aí ele fala aqui, ó, eu estava atribulado de espírito, furioso comigo mesmo, com turbulenta indignação por não ter adentrado a tua vontade e a tua aliança, ó meu Deus, enquanto todos os meus ossos chamavam para que eu entrasse e declarasse aos céus. Ele confessa que ele se arrepende de ter demorado tantas vezes, por ter se permitido essa inquietude, às vezes crescer tanto. Mas quando ele foi chamado, quando o Senhor o chamou para os caminhos dele, foi uma alegria imensa. Alípio também se converteu junto com ele naquele momento. Os dois vieram para Cristo por meio daquelas reflexões, por meio da voz do Espírito que chamou Agostinho. E aí, nesse momento, Agostinho relata também que foi contar à mãe dele a experiência, que ela ficou muito feliz, que para ela a conversão dele foi muito melhor do que ele tivesse dado vários netos, do que se a família dele tivesse aumentado muito. E aí ele encerra o livro 8 assim. Essa é uma visão bem resumida do livro 8. Basicamente, conta a trajetória da conversão dele. E no livro 9, ele já é praticamente o fim dessa parte mais biográfica, né? Essa descrição mais biográfica. E aí, no livro 9, Agostinho conta como foi encerrar sua carreira de professor, como foram as suas férias depois disso, antes dele retornar à África, né? Ele conta que durante esse período de recesso ele ficou na casa de um amigo chamado Verecundo. Eu acho os nomes incríveis, gente. É um nome, mas é muito junto. Em Cacíaco. E Verecundo não era cristão, apenas a esposa dele era cristã, mas ele não era, e ele era um homem que dizia também que não seria cristão. Mas Agostinho também, nesse momento, relata a morte de Verecundo e fala que ele foi acometido por enfermidade, e nesse leito de enfermidade, ele reconheceu a Cristo como seu salvador e se rendeu e morreu como um fiel, né? E aí, no decorrer desse livro, a gente vai acompanhar também a trajetória de Agostinho como catecúmeno. Agora que ele tinha se convertido, tinha se rendido a Cristo, ele ia realizar a profissão de fé dele e também o batismo, né? Inclusive, ele, Alípio e Adeodato. Isso foi em Milão. Ele fala que fomos batizados e o tormento da nossa vida passada nos deixar. Agora ele estava em Cristo e toda aquela inquietude que ele sentia tinha se findado. E aí, nesse mesmo livro, ele fala que retornou à África procurando servir o Senhor de maneira mais proveitosa. E isso foi ele, a mãe dele, a família. E aí, nessa parte desse capítulo, assim, ele foca em abordar os traços biográficos e a piedade da mãe dele, que morreu pouco tempo depois. Esse capítulo, esse livro, mais ou menos, praticamente todo dedicado à história da Santa Mônica, né, que é a mãe dele, e foi uma mulher extremamente piedosa, muito dedicada à família dela, ao casamento dela, aos filhos. E era uma mulher que vivia com uma simplicidade muito grande, porque a vida dela era rente aos pés do Senhor, tudo dela era dedicado ao Senhor. Então, a parte mais bonita da história dela foi ela ter falado que ela não precisava de mais nada, além dos que estavam perto dela, que ela amava, perto,
perto de Cristo. Tanto que, perto dela morrer, ela falou para Agostinho assim: filho, de minha parte, em nada mais encontro prazer nessa vida. Não sei o que ainda faço aqui, nem a minha função, pois as minhas aspirações neste mundo foram todas alcançadas. O único motivo que despertava-me, o desejo de prolongar-me um pouco mais em minha peregrinação nesta vida, ver-lhe tornar um cristão católico antes da minha morte. Meu Deus atendeu às minhas preces mais abundantes do que pedira eu. É a maior alegria da vida dela ter visto Agostinho na igreja. E eu acho que, tipo assim, se ela pudesse ter visto o legado que ele deixou até hoje, acho que ela teria morrido 3 vezes mais feliz. Obrigada, Isa. Agora o Elias vai fazer um resumo sobre os livros 10 e 11. Nesses próximos capítulos, se eu não me engano, junto com o De Magistro, Agostinho vai começar a fazer uma filosofia da própria confissão. O capítulo 10 vai ser só sobre isso. Santo Agostinho, ele tinha 2 fundamentos para a confissão. Primeiro, por que alguém deve se confessar? Antes de tudo, ele deve se confessar a Deus em busca de graça. Por que em busca de graça? Porque ele carece ser perfeito, a tal como Deus é perfeito. Contudo, Agostinho também lança mão de outro fundamento. E que outro fundamento é esse? É o desgosto de si mesmo. Afinal de contas, o que é o desgosto de si mesmo? Desgosto de si mesmo é simplesmente ao homem contemplar o perfeito padrão que Deus é, o perfeito padrão moral vindo das Escrituras, ele sentir ódio de si porque sabe que ele está muito aquém do que esse padrão exige. E uma coisa interessante, aqui nessa parte, Santo Agostinho, para entender melhor, acho que é interessante entender um pouquinho sobre a forma como Santo Agostinho entende a natureza humana. Ele vai falar sobre isso em outro livro, a editora Paulus também publicou, que é o Graça 1. No Graça 1 são 4 livros. O livro que ele vai falar sobre isso é o Natureza e Graça. E como ele entende o ser humano? Há de se lembrar que no livro Graça 1, Santo Agostinho ele estava falando sobre a transmissão do pecado original. Basicamente, ele vai afirmar que o pecado original ele foi transmitido depois de Adão e que toda a natureza humana, depois de Adão, se viu numa condição escravizada pelo pecado. Mas, ao mesmo tempo, Santo Agostinho não entendia que a lei foi invalidada. Antes de tudo, a lei ela tem uma aplicação diferente para nós hoje em dia, e que, na verdade, ela é um grande padrão moral perfeito a qual nós devemos nos comparar. E comparando, nós entendemos quem nós somos. Tanto é que Santo Agostinho ele também vai afirmar isso, que nós nos conhecemos à medida que conhecemos a Deus. E é interessante também que João Calvino também afirma isso no primeiro tomo das Institutos. Isso é uma coisa bastante interessante, essa confluência entre os teólogos ao longo de toda a história cristã. Mas ele falou isso, como eu disse, se confessa para suplicar pela graça de Deus, porque nós estamos desgostosos acerca de quem nós somos e buscamos ser melhores e buscamos ser perfeitos à luz das Escrituras. Contudo, onde eu posso buscar Deus? E aí, a partir disso, ele vai começar os devaneios filosóficos dele, por assim dizer. Eu estou usando essa palavra, mas enfim, eu não entendo nada de filosofia, mas é porque me parece, eu não sei, que tem bastante filosofia nessa parte. Mas então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai buscar a Deus a partir dos sentidos. Como assim os sentidos? Ele vai buscar a Deus a partir das coisas táteis, as coisas visíveis, as coisas que nós podemos sentir, cheirar e ouvir. E aqui tem um texto bastante interessante, e, na verdade, é um texto muito bonito, e eu vou ver se eu abro aqui no computador, porque é melhor para ler. Ele começa a procurar Deus a partir das coisas criadas. E ele começa bem assim. Eu vou ler todo o verso, todo o capítulo, na verdade. E o que é isso? Perguntei à terra. E esta me respondeu: não sou eu. E tudo que nela existe me respondeu a mesma coisa. Interroguei o mar, os abismos e os seres vivos. E todos me responderam: não somos o teu Deus. Busca-o acima de nós. Perguntei aos ventos que sopram. E toda a atmosfera com seus habitantes me responderam: Anaxêmenes está enganado. Anaxêmenes era um filósofo que afirmava que o vento era o princípio gerador de todas as coisas e, portanto, seria como se fosse o Deus, por assim dizer. Continuando. Interroguei o céu, o sol, a lua e as estrelas. Nós também não somos o Deus que procura.
Pedi a todos os seres que me rodeiam o corpo: falai-me do meu Deus, já que não sois o meu Deus. Dizei-me ao menos alguma coisa sobre ele. Exclamaram em alta voz: foi ele que nos criou. Para interrogá-los, eu os contemplava e a sua resposta era a sua beleza. Dirigia-me então a mim mesmo e me perguntei: e tu, quem és? E respondi: um homem. Tenho à minha disposição um corpo e uma alma. O primeiro é exterior e a outra é interior. A qual dos dois deverei perguntar pelo meu Deus? Através do corpo, já o procurei, desde a terra até o céu, até onde pude enviar como mensageiro os raios do meu olhar. Mas a parte interior, a alma, é superior ao corpo. A ela, como quem preside e julga, é que todos os mensageiros do corpo dirigiam as respostas do céu e da terra e de tudo que eles existem. Não somos Deus. E ainda, foi ele quem nos criou. O homem interior conheceu tais fatos graças ao homem exterior. Eu os conheci, eu, o espírito, graças aos sentidos do corpo. Perguntei a meu Deus a toda a imensidão do universo e esta me respondeu: eu não sou teu Deus, mas foi ele que me criou. Voltando. Aqui é bem interessante. Enfim, resumindo, ele se pergunta a todas as coisas possíveis da natureza, as quais ele podia ver, tocar, sentir, e todas elas diziam duas coisas: nós não somos o teu Deus, mas o teu Deus que nos criou. Depois disso, Santo Agostinho ele passa a entender que, na verdade, quem entende onde está Deus não são os sentidos do nosso corpo, mas a alma. E aqui é a parte interessante. Ele vai falar um pouco sobre a alma. Ele vai dizer que é ela quem dirige os nossos sentidos, ela que é responsável por nos tornar diferente de um cavalo, por exemplo, como ele vai falar um pouquinho mais na frente. E a partir de então, ele vai fazer aquele vínculo com a memória. Para Santo Agostinho, a alma é a memória. Mas, afinal de contas, por que a memória? E aqui eu já vou explicando bem devagarzinho. Primeiro, Santo Agostinho compara a memória a um palácio. É um palácio no qual a qual é a sede de das nossas noções aprendidas ao longo de toda a história da nossa vida. Ela não só das coisas aprendidas, mas das coisas que a gente sente e das coisas que a gente vivenciou. E aqui ele vai dizer que a memória é a alma simplesmente pelo fato de que nós entendemos com a memória. Ou seja, a partir do momento que nós abstraímos um conteúdo, nós o fixamos na memória. E a memória é responsável por, com base em todas as outras imagens que nós temos de outros aprendizados, nos levar a deliberar sobre algo novo que nós aprendemos. Ele vai passar vários capítulos do livro falando sobre memória. Eu não sei se vocês já leram, mas foram 18 capítulos só sobre memória. Mas mesmo assim ainda é muita coisa. Ele vai afirmar várias coisas sobre a memória e não vai dar para falar sobre tudo. Uma coisa, mas vou falar de alguns conceitos que é interessante. Primeiro, o conceito de cogitar. Cogitar, ele vai mostrar no grego, em várias outras línguas. Na verdade, o conceito da palavra cogitar nada mais é do que colher. Ele estava falando sobre lembrança. Ou seja, nós lembramos colhendo coisas da nossa memória. Ou seja, quando cogitamos, nada mais estamos fazendo do que adentrando esse grande palácio que ele diz e colhemos lá de dentro da nossa memória, desse grande palácio, as nossas lembranças. E uma coisa que ele fala é que nós não podemos pensar em algo que... Não, peraí. Não, aqui é o ponto onde Santo Agostinho ele já para de falar sobre a memória, ele fala de tudo isso, ele explica como, até mesmo como encontrar um objeto perdido por meio da lembrança, como eu falei, colhendo imagens que nós temos de um objeto e tentando rememorá-los até o momento que a gente, ao trazer na nossa mente a imagem desse objeto, começamos a procurar. E aí é um ponto interessante que Agostinho lança a questão, que a busca pressupõe lembrança. E, de certa forma, que ele me parece estar vinculando com a teleologia dele, ou seja, de que todo ser humano ele tem um telos e de que o pecado
desordenou esse telos. O que eu estou querendo dizer? O telos é o fim máximo do ser humano. Isso na teologia é chamado de visão beatífica de mundo, de que na verdade o ser humano ele foi criado para a glória de Deus e para o serviço ao próximo. A Confissão de Fé de Westminster prescreve isso, a Confissão de Fé Batista Reformada, enfim, várias confissões se usam desse lema. E a partir do momento que o homem perde esse telos, ele continua buscando. É isso que Santo Agostinho ele vai falar. O homem tem uma lembrança meio que escassa na sua memória de algo que remete a Deus, mesmo estando longe de Deus. E por isso ele busca. Mas onde ele busca? Nas coisas pecaminosas. E isso a gente chama de idolatria. O homem sem Deus ele busca em todos os lugares satisfazer-se. Só que essa busca ela pressupõe esse telos. Ele ainda continua sendo um ser direcionado a Deus. Contudo, ele busca Deus de uma maneira diferente. É lógico, ele não vai achar Deus. E a partir daí ele vai vincular isso à felicidade. Ele vai afirmar que todo homem busca felicidade. Para Santo Agostinho, Deus era o sinônimo da verdadeira felicidade. Ele vai afirmar que na verdade, todos os homens, mesmo os ímpios, quanto os cristãos, eles vão buscar felicidade em certa medida. E isso vai dizer também que todos os homens buscam Deus em uma certa medida. Contudo, vale lembrar que aqueles que os ímpios, aqueles que não buscam a Deus de fato, mas buscam satisfazer seu desejo pela deidade a partir das coisas criadas, nada mais estão do que se enganando. E aqui é o momento que a gente entra naquela frase interessante, que tem até capítulo 27, tem até aquela música do Projeto Solo que é muito bonita, mas eu vou ler para vocês. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estava comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti, as tuas criaturas não existiam se em ti não existissem. Tu me chamaste e o teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste a tua fragrância e respirando, eu suspirei por ti.